Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra a palavra de Deus para o livro de Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 8 a 17. 8 a 17. Eu sei que Deus não pensa como o ser humano, né? Mas se Ele pensasse como nós, talvez Ele dissesse assim: bom, o TBM está me decepcionando nessa e naquela área, mas é uma igreja missionária, então eu vou dar um desconto para eles. Às vezes eu penso, né, se Deus não pensa assim. E eu estou muito triste porque eu já percebi que as igrejas do nosso meio estão perdendo a visão missionária. Missionários estão tendo muitas dificuldades para levantar sustento, para serem enviados. E recentemente uma igreja cortou missionários. E o pastor me disse: é porque os nossos irmãos deixaram de contribuir com a promessa de fé. Graças a Deus, em 25 anos de igreja, vamos fazer agora em novembro, nós nunca cortamos um missionário por causa de dinheiro. Amém, irmãos? Nunca. Nunca. E também nunca foi preciso diminuir o sustento deles. Mas se um dia faltar dinheiro para missões, nós não cortamos missionários. A gente diminui o valor de cada um, mas a gente não corta nenhum deles. Mas se Deus quiser, vamos viver mais 25 anos sem cortar missionários. Só acrescentando. Só acrescentando. Então eu quero falar sobre missões, mais uma vez para você. Eu quero falar sobre o apelo pessoal de missões. E você sabe o que significa a palavra apelo, né? Realmente nesta manhã nós vamos apelar para o seu amor, para o seu bom senso e principalmente para a sua consciência. Porque a palavra de Deus apela. E se a palavra de Deus apela, podemos apelar também, de forma certa. Paulo, apelando, disse: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Você sabia, irmãos, que há cerca de 4.000 pessoas inscritas, só no nosso site, sem mencionar as outras milhares de pessoas que acessam as nossas pregações todos os dias, e que o Templo Batista Maranata, através dos nossos programas pela BBN Internacional, é uma igreja conhecida de norte a sul, leste a oeste do nosso país. Você sabia que há mais de 50.000 visualizações, só numa das pregações que fizemos aqui, há alguns anos atrás, sobre os distintivos de uma igreja batista tradicional histórica? E que nós já recebemos cartas de Moçambique e de outros países de língua portuguesa. Olha o que missões faz por uma igreja. E em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de que, como incessantemente, faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha.
Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E agora eu quero que todos leiam comigo o versículo 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o versículo 17, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Pai querido e glorioso, o apóstolo Paulo apelou neste momento para o nosso coração, para o nosso amor, para a nossa consciência a respeito da obra missionária. Fale conosco, fale comigo, ajuda-nos. No nome de Jesus, amém. Dizem que foi o evangelista D.L. Moody, da cidade de Chicago, que inventou o apelo que geralmente nós fazemos aqui na igreja, após a cada culto que realizamos. Na verdade, em 1871, houve um grande incêndio na cidade de Chicago, que destruiu a cidade inteira. Esse incêndio, iniciou-se numa fazenda, e acabou se espalhando até chegar na cidade, e toda a cidade foi destruída, e cerca de 300 pessoas morreram, através do incêndio naquela noite, e ficou conhecido como o grande incêndio de Chicago. Só que naquele domingo, naquela noite, a igreja de D.L. Moody estava lotada, estava cheia. Daquelas 300 pessoas, pelo menos 100 delas, estavam na igreja do pastor D.L. Moody. E elas foram despedidas, elas foram para casa sem um apelo. Elas foram embora sem fazerem uma decisão. E quando D.L. Moody soube da morte daquelas pessoas, ele se sentiu muito mal, porque ele dispensou a igreja naquela noite sem fazer um apelo, sem chamar as pessoas a uma decisão. E a partir daquele dia ele decidiu que nunca mais iria dispensar a igreja, em qualquer culto que fosse, sem pedir para os irmãos fazerem uma decisão de santificação, de consagração, e aos visitantes, para que fizessem uma decisão de salvação. Mas não foi ele, D.L. Moody, que inventou o apelo espiritual. A Bíblia, ela apela para a nossa consciência de Gênesis a Apocalipse. E agora o apóstolo Paulo apela para os perdidos, para que sejam salvos, apela para os salvos, para que sejam consagrados, e apela para si mesmo, para que ele faça a obra de Deus. E o apelo mais bem sucedido que existe é quando apelamos para nós mesmos e falamos conosco mesmo e refletimos a respeito da nossa vida. Infelizmente, a falsa doutrina da eleição incondicional, ou a falsa doutrina da graça irresistível, tem levado muitos pregadores, muitos pastores, a não fazerem mais um apelo para que as pessoas sejam salvas. Não só nos cultos da igreja, mas no ônibus, dentro do táxi, nas visitas que fazemos nas casas, precisamos sempre apelar para que pessoas aceitem Jesus Cristo como Salvador. Já vi motoristas de Uber, na hora que eles param o carro, com lágrimas nos olhos, inclinando a cabeça e aceitando Jesus Cristo como Salvador. Amém, irmãos? São chamados para fazer uma decisão. O apelo começa com a salvação, mas não para aí. Por isso que nesta igreja nós estamos sempre apelando também para os irmãos. A Bíblia apela para os perdidos, a Bíblia apela para os salvos também. Paulo apela neste capítulo inteiro. Os perdidos precisam aceitar o Evangelho, os salvos precisam pregar o Evangelho, e Paulo precisava ser o primeiro a dar o exemplo. E eu quero que você veja o resumo do livro de Romanos, no único versículo.
nós estamos em Romanos 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o livro de Romanos mostra que fé no Evangelho é o único meio através do qual alguém pode ser salvo. Mas para que haja essa fé, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. E aí Paulo diz em Romanos 10,14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então note que o livro inteiro apela para que eu e você façamos missões. E vejamos 3 apelos pessoais do apóstolo Paulo para que a nossa igreja pratique mais missões. Primeiro apelo, ele disse: eu sou devedor do Evangelho. E essa palavra devedor literalmente significa pecador. Por quê? Porque o pecador é uma pessoa que deve. O pecador deve sempre algo, por causa do pecado que cometeu. E nós poderíamos muito bem dizer: eu sou pecador, tanto a gregos como a bárbaro, porque pecador e devedor, aqui neste versículo, são sinônimos. Paulo não pregava o Evangelho porque ele era um homem bom, de índole boa, de passado maravilhoso, mas exatamente porque ele se sentia um pecador. Agora observe, irmãos, a conexão que existe entre a pregação do Evangelho e o amor que devemos praticar para com o próximo. Paulo disse em Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ele diz: eu sou devedor. Aí ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Em outras palavras, a melhor maneira de pagar o nosso amor é pregando a palavra de Deus. A melhor maneira de pagar o que nós devemos é pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, espalhando as boas novas. Os melhores evangelistas, ganhadores de almas que eu conheço, são homens e mulheres que reconhecem a sua natureza pecaminosa, e aí eles procuram compensar as suas falhas, os seus defeitos, através da pregação do Evangelho, através de missões. Havia uma senhora na nossa igreja, cuja vida pregressa só o pastor conhecia e alguns poucos irmãos. O passado dela era condenável, pesado, mas apesar disso, ou talvez por causa disso, ela era a melhor evangelista, a melhor ganhadora de almas da nossa igreja. Ela fazia questão de falar de Cristo durante a semana e de trazer pessoas para os cultos, para que pudessem ouvir a palavra de Deus, e insistia para que essas pessoas fossem salvas. Podemos afirmar então que o amor se paga com a pregação do Evangelho e com a aplicação dos ensinamentos da palavra de Deus. Então Paulo faz 2 tipos de apelos só neste versículo. O primeiro, ele apelou para o seu senso de gratidão. Gratidão. Quando ele disse: eu sou devedor, ele estava reconhecendo a sua gratidão, reconhecendo que ele precisava fazer por outros o que outros haviam feito por ele. Paulo, assim como eu e assim como você, não aceitou Jesus Cristo sozinho, não conheceu o Evangelho por um acaso, mas foi graças ao sofrimento e ao testemunho de centenas e milhares de cristãos, que ele havia prendido, que ele havia torturado, que ele havia perseguido, mas que deram testemunho de Deus, deram testemunho de Cristo, deram testemunho de amor perante os olhos de Paulo. E finalmente foi Estevão, o primeiro mártir da igreja, que ao morrer apedrejado, fez uma oração por Paulo e por todos que estavam ali, pedindo pela salvação deles. E Paulo viu o testemunho daquele homem.
Paulo viu o brilho de Deus na vida daquele homem, e foi por causa do testemunho, do impacto da vida dessas pessoas, que o apóstolo dos apóstolos aceitou Jesus Cristo como Salvador. Paulo foi resultado de evangelismo, e eu e você também. É impossível que alguém seja salvo sem ouvir o evangelho. Paulo disse, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hoje, a nossa igreja ajuda, pelo menos com 65 projetos missionários, além de todas as igrejas que ajudou a fundar e ainda está ajudando. Mas nós não fazemos isso porque somos bons, nós não fazemos isso porque somos uma igreja especial, mas porque somos pecadores, porque somos devedores. Até hoje a nossa igreja, esta igreja, recebe ajuda de fora. Até hoje nós recebemos apoio de outras igrejas e de outras pessoas que nem nos conhecem. Nunca vamos conseguir pagar tudo que já recebemos de Deus e que já recebemos dessas pessoas. E assim como Paulo, nós só queremos fazer por outros o que outros já fizeram por nós. Nunca vou conseguir pagar ao pastor Jaime Rose, pagar ao pastor Daniel Johnson e tantos outros homens e mulheres de Deus que investiram na minha vida, que me abençoaram, que me ensinaram, que me treinaram dentro da palavra de Deus. O mínimo que eu posso fazer é pregar o evangelho e enviar o evangelho. Paulo, ele era um devedor, porque ele nunca se esqueceu de sua origem, perseguidor da igreja. E assim também, nunca deveríamos nos esquecer que nossas igrejas nasceram de missões e missionárias. Elas precisam ser até a volta de Jesus Cristo, amém, irmãos? E o segundo apelo deste versículo, ele apelou para a ilimitação do evangelho. Ele disse que ele era devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. Seria o mesmo que eu dizer nesta manhã, eu sou devedor aos goianos, mas também eu sou devedor aos paulistas. Eu sou devedor aos brasileiros, mas também eu sou devedor aos americanos. Por quê? Porque, irmãos, a palavra de Deus é universal, amém, irmãos? Ela não é limitada a um povo, a uma região, a um país. A palavra de Deus é universal para alcançar todos os povos e todos os tipos de pessoas, cultas ou incultas, ricas ou pobres. Nós já sabemos, né, que serão poucas as pessoas nobres que vão fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, que serão salvas, não porque sejam ricas, instruídas, mas porque a instrução tornou-se um ídolo na vida delas, o dinheiro tornou-se um ídolo na vida delas, e elas não têm necessidade de Deus. Paulo nos alertou em 1 Coríntios 1:26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Só que Paulo mesmo, ele era nobre. Paulo mesmo era sábio, e ele era uma pessoa rica, mas ele foi alcançado pelo evangelho. Nós temos em nossa igreja, eu não vou dizer nomes, mas nós temos em nossa igreja pessoas cujo QI, na minha opinião, ultrapassa o valor da normalidade. São pessoas inteligentíssimas. Uma dessas pessoas deixou uma igreja de 500 ou mais pessoas, uma igreja de pessoas nobres, de intelectuais, de profissionais liberais bem-sucedidos. E ela veio parar, não nesta igreja, neste prédio, ela veio parar no nosso barracão, da Vila Canaã.
Na época nós éramos em 10, 15 pessoas no máximo. Ela trocou a igreja da elite, que ficava no centro da cidade, para se congregar num barracão. Eu, curioso, perguntei: o que fez com que você deixasse a igreja dos intelectuais e viesse para a igreja do barracão? E aquela irmã humildemente me respondeu: eu vim para o barracão por causa do ensino e da pregação da palavra de Deus. Eu vim para este local porque aqui eu estou sendo alimentada, eu estou sendo fortalecida pela palavra de Deus. Ricos ou pobres, cultos ou incultos, a pregação da palavra de Deus é a única esperança para a salvação do ser humano. Naquela igreja dos ricos, ela ouvia filosofia, cultura, academicismo, mas na igreja do barracão, ela ouviu o evangelho, direto e reto e sem rodeios. Veja 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo disse: eu sou devedor para todos os homens, eu sou devedor para todos os homens de todos os lugares. Mas agora, surgem líderes de uma nova reforma protestante, ensinando que nós só devemos o evangelho para os povos ainda não alcançados. Nós só devemos o evangelho para os lugares mais remotos da terra, onde ainda as igrejas não estão sendo formadas. Essa tese é falsa. Por quê, pastor Rômulo? Porque até mesmo aqui dentro desta igreja, talvez ainda haja pessoas não alcançadas. Com certeza há pessoas não alcançadas nesta rua, há pessoas não alcançadas neste bairro e nesta cidade, e há pessoas não alcançadas no Brasil, e o evangelho é para todas elas. Em todos os lugares há pessoas não alcançadas. Nós somos devedores, sem distinção de lugar, raça ou classe social. Vejamos o segundo apelo pessoal de Paulo para que a igreja pratique mais missões. Agora no versículo 15 ele disse: eu estou pronto a pregar o evangelho. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Bom, Paulo já havia demonstrado que ele era capaz e habilitado para pregar o evangelho, mas só agora ele diz também que estava pronto. Por quê? Porque conhecemos pessoas que são capacitadas, que são habilitadas, já estão na igreja há muitos anos, conhecem a palavra de Deus, pessoas que fizeram talvez o seminário, mas que não estão prontas, não têm disposição, não têm vontade, voluntariedade para evangelizar. Exatamente, como o profeta Jonas. Ele era profeta, capacitatíssimo, ele era habilidoso, mas não tinha amor suficiente para evangelizar os moradores de Nínive. Por isso mesmo eu digo, os melhores evangelistas nem sempre são os seminaristas, nem sempre são os pastores, mas sabe, são aqueles irmãozinhos cujas vidas estão escondidas em Cristo. Para quem Paulo estava pronto? Ele disse: pronto para o quê? Anunciar o evangelho. Alguém sabe o que significa a palavra evangelho? Boas novas, boas notícias. No Velho Testamento, havia separação entre mensageiros de boas novas e mensageiros de más notícias. E eles não podiam trocar de cargos. Imagine você ser contratado para levar só más notícias. Mas imagine também você ser contratado só para levar boas notícias. Então, se você avistasse um mensageiro ao longe, você já sabia se a notícia era boa
ou se a notícia era má. Você sabia, de longe, você já sabia. E o Evangelho é boas notícias. A igreja foi chamada só para dar boas notícias. A igreja não foi chamada para condenar, amém, irmãos? E nem para julgar pessoas. A igreja vai julgar o mundo. A igreja vai julgar os anjos. Mas não é agora. Na era da graça, a igreja não foi chamada para julgar. A igreja não foi chamada para condenar. A igreja foi chamada para dar boas notícias. A igreja foi chamada para dar esperança. Amém, irmãos? Este é o papel da igreja. Abençoar a vida das pessoas. Então, boas novas, boas notícias. O papel principal da igreja é evangelismo. Já disse isso muitas vezes e repito. A missão principal da igreja é evangelismo. Para quem Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para a igreja. Certa vez, um pastor me disse que a missão principal da igreja é a edificação dos santos. É apenas ensinar doutrinas para os irmãos. Faz parte da grande comissão edificar os santos. Mas não é a missão principal. A missão principal é evangelismo. Ele, no entanto, só pregava para os salvos, nunca pregava para os perdidos. Perdidos entravam e saíam da igreja sem nunca ouvirem o plano de salvação. Consequentemente, a igreja daquele amigo desapareceu. Não existe mais. Lembra do ditado? A igreja que não evangeliza se fossiliza. Virou um fóssil. Por que virou um fóssil? Porque, irmãos, não pregava o evangelho. Não ganhava almas. E igrejas estão morrendo nesta manhã, debaixo dos nossos próprios olhos, por falta de evangelismo. O meu pastor, que vocês conhecem, pastor Jaime, foi evangelizado por uma prima, de mesma idade, quando ele tinha 18 anos. Ele viajou de um extremo do país até o outro. Chegou na casa da prima ainda jovenzinha, abriu a palavra de Deus e pregou o evangelho para o primo. Depois o convidou para visitar a igreja dela. Ele foi naquela noite, e a palavra de Deus já no primeiro culto, tocou no coração dele. Tocou no coração dele. Ele não aceitou a Cristo no culto, mas incomodado, chegou na casa onde ele estava ficando, com as luzes todas apagadas, só com a luz da lua, adentrando a cozinha. Ele se ajoelhou e aceitou o Senhor Jesus Cristo. E nós já conhecemos o final da história. Um dia nós vamos chegar no céu, eu e você também, e nós vamos agradecer àquela prima, porque tudo começou com ela. Amém, irmãos? Tudo começou com aquela menina de 16, 17 anos de idade, que pregou o evangelho para o seu primo. Por isso que eu digo que todos nós somos resultados de evangelismo nesta manhã. Só que a maioria de nós está sempre pronta para criticar. A maioria de nós até estaria pronta para ensinar numa EBD, para cantar no coral, mas poucas pessoas estão prontas para evangelizar. Falar de Cristo aos vizinhos, aos amigos, aos parentes e aos estranhos. Outra pergunta: para quem Paulo estava pronto? A vós que estáis em Roma. Ora, a igreja em Roma já não era uma igreja organizada, fundada? Por que Paulo estaria pronto para pregar o evangelho numa igreja que já estava organizada? Porque, irmãos, uma igreja, mesmo organizada, nunca pode parar de crescer. Essa é a resposta. Mesmo uma igreja com 24 para 25 anos, nunca pode parar de crescer.
Pessoas morrem. Quantos aqui já perceberam, pela graça de Deus, que são pouquíssimas pessoas que nos deixaram em 25 anos? Quantos já perceberam isso? Já agradeceu a Deus por isso? Eu já. Muitas vezes eu falo, Senhor, como o Senhor tem sido bom para o Templo Batista Maranata de Goiânia. Quantos de nós já não passamos pelo vale da sombra da morte, mas Deus nos tirou de lá. Deus nos tirou de lá. Essa igreja tem sido muito abençoada neste quesito. Mas pessoas morrem. Elas vão para o céu, deixam de vir para a igreja. Pessoas se mudam. Elas se mudam de bairro, se bem que eu acho que não seria motivo para deixar de frequentar esta igreja. Nós temos o caso do Idelmar, que viaja 30, 40 minutos para vir na igreja, todos os cultos. Amém, Idelmar? Pessoas se mudam de cidade e, infelizmente, triste dizer isso, mas pessoas também vão embora da igreja, deixam de frequentar a igreja. Então eu digo, só o evangelismo pode manter uma igreja viva. Só o evangelismo pode manter uma igreja acesa. E eis aqui a prova. Paulo queria pregar o evangelho por uma igreja que já estava organizada, pois filhos de crente não são netos de Deus. Filhos de crentes não são netos de Deus. Há pais aqui que criaram seus filhos na igreja, mas nem por isso seus filhos são salvos. Nem por isso seus filhos são salvos. Quando o pastor Fabiano chegou na nossa igreja, e eu passei para ele o ministério com os jovens, depois de alguns meses ele me disse, pastor Rômulo, eu vejo que muitas atitudes dos nossos jovens são atitudes de pessoas não salvas. Eu precisei de alguém de fora chegar na nossa igreja e perceber algo que eu não estava percebendo. E se eu não estava percebendo, os pais também não estavam percebendo. Mas só porque os nossos filhos cresceram nesta igreja, isto não significa que sejam salvos, lavados no sangue de Jesus Cristo. Pastor, como eu posso saber que meus filhos são salvos? Eles precisam se arrepender de seus erros. Se você tem um filho que não se arrepende pelos pecados, ore pela salvação dele. Porque o salvo chora quando peca, amém, irmãos? O salvo sente o peso da mão de Deus quando peca, o perdido não. Paulo estava pronto para pregar o evangelho numa igreja como esta, porque filhos de crentes não são netos de Deus. Hoje o pastor Silval está pastoreando a igreja Batista Boas Novas de São Paulo. Em 2005, eu preguei na inauguração daquela igreja, primeira conferência evangelística. A igreja fica na periferia de São Paulo, e ela estava cheia naquela noite. Eu estava em Londrina naquela época, viajei de Londrina para São Paulo, preguei naquela sexta, muitas almas foram salvas. Preguei naquele sábado, mais almas foram salvas. Preguei naquele domingo, mais almas foram salvas. Eu pensei, Deus vai abençoar esta igreja. Já na primeira conferência, tantas almas foram salvas. Voltei um ano depois para pregar o mesmo tipo de conferências, e várias daquelas pessoas que haviam sido salvas um ano atrás estavam naquele culto, estavam na igreja. Hoje, depois de 15 e tantos anos, eu volto e eu vejo aquelas pessoas na igreja. E todos os anos, aquela igreja realiza a mesma conferência evangelística. Por quê? Porque aquela igreja determinou que a sua missão principal é ganhar almas para Cristo, é evangelizar, é a salvação de almas perdidas. Mas por que será que as igrejas, nossas igrejas, estão perdendo a visão evangelística? Eu acho que pode ser um problema doutrinário, né? Hoje em dia está crescendo muito
a doutrina falsa da eleição incondicional. Em outras palavras, o que será, será. Deus já escolheu quem vai ser salvo e não há nada que possamos fazer a respeito disso. Essa é uma doutrina que eu rejeito, porque não é bíblica. Mas pode ser também falta de prontidão. Há pastores que eu acho que eles escolheram a vocação errada. Eles deveriam ser psicólogos. Nada contra a psicologia, irmã Lamárcia. Mas eu não sou psicólogo, eu sou pregador. Amém, irmãos? Eu quero me aconselhar com o pastor Rômulo. Pode vir. O conselho vai ser bíblico. Talvez eles devessem ser conselheiros, terapeutas, pedagogos também, mas não pregadores, porque a própria palavra pregador, significa pregar o quê? A palavra. Paulo sempre apelava para si mesmo. Eu sou devedor. Eu estou pronto. Esse é o melhor apelo que existe. E por último, eu não me envergonho do Evangelho. Rapidamente, e eu prometo que estou terminando. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vergonha é o quê? É um sentimento de humilhação que todos nós automaticamente tentamos evitar em nossas vidas. Mas o que causa vergonha para alguns, nem sempre causa vergonha para outros, não é? Por exemplo, na sociedade de Paulo, a cruz era o pior estigma que podia existir. Só as piores pessoas podiam ser condenadas e serem condenadas à cruz. Só os piores tipos de pessoas. A cruz era reservada para os párias da sociedade. Agora chega Paulo e prega que o Salvador dele morrera numa cruz. Ele não tinha vergonha, não? Como que você pode dizer que o seu Salvador morreu numa cruz, sendo que a cruz é um dos piores lugares que existe, ou que existia na sociedade de Paulo? Então, se ele tivesse o mínimo de vergonha, ficaria calado. Mas ele não ficou calado. Veja, 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Não podemos sentir vergonha ou medo de sermos humilhados. Primeiro, quantos de vocês aqui já ofereceram um folheto para alguém e a pessoa rejeitou? Levante a sua mão lá no alto. Isso acontece comigo o tempo todo. Pastor, o que o senhor faz? Eu dou um sorriso e agradeço. Não posso fazer mais nada além disso. Um folheto para você? Não, não quero. Muito obrigado. Não tenho o que fazer. Mas olha, vergonha do Evangelho é vergonha de Jesus. Não é possível desassociar o crucificado da cruz ou a cruz do crucificado. O Evangelho é um pacote fechado, Desde aquele gari que varre a porta da nossa casa, ou varria, até o médico que opera o nosso coração, eles só serão salvos através do Evangelho. Não há outro meio. Agora, eu já ouvi muitos evangélicos criticando os católicos por causa do crucifixo. Eu não critico. E vou mais longe, eu até usaria um crucifixo, se eu não fosse escandalizar o irmão Leoncir, por exemplo. Por quê? Porque a cruz é a fonte da minha salvação, amém, irmãos? Só que eu usaria um crucifixo vazio, porque ele não ficou pendurado, ele ressuscitou. Mas a cruz, irmãos, é a fonte de salvação. Nós não seríamos salvos se não fosse pela cruz de Cristo. Infelizmente, há crentes que têm vergonha de pregar o Evangelho, até para o cachorro, muito mais para os vizinhos, parentes e amigos. Mas Jesus disse: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vergonha do Evangelho é vergonha de Cristo. Eu não tenho vergonha de Jesus. E segundo, vergonha do Evangelho é perdição para os perdidos. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo condicionou a salvação ao Evangelho, mas a pregação do Evangelho, a minha e a sua prontidão. Mais uma vez, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que pessoas estão indo para o inferno porque eu não prego o Evangelho? É isso mesmo. Paulo disse em 1 Coríntios 9,16, porque se não anuncio o Evangelho, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por que Paulo diria isso? Se pessoas não dependessem da pregação dele. Eu já ouvi muitos missionários dizendo, lá no céu haverá muitas pessoas que foram salvas por causa do nosso ministério. É verdade, mas dá vontade de dizer, mas haverá muitos também que não foram, porque nós falhamos. Há muitos também que não foram porque nós deixamos de anunciar o Evangelho. No céu eu saberei quantas pessoas eu ganhei para Cristo, mas saberá também quantas você deixou de ganhar. Por causa da vergonha, por causa dos nossos prazeres carnais, que foram prioridade em nossas vidas, nossa avareza, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro. Meu pai, que sempre foi um servo fiel de Deus, mas ele nunca ocupou cargos de liderança na igreja. O máximo que ele foi na igreja, motorista da Kombi. Mas sempre foi um crente muito fiel, e ele sempre me diz, missões se faz com apelos, meu filho. Se a igreja parar de apelar para a consciência dos membros, missões morrem, ofertas cessam, almas param de serem salvas e missionários param de ser enviados. Por que paramos de apelar? Será que é medo do resultado? Vai que eu faço um apelo aqui e ninguém vem à frente. Vai que eu faço um apelo aqui e descubro que os irmãos estavam conversando durante a mensagem ou dormindo. Medo do resultado, Ou pode ser também, eu acredito que Deus faz a obra no coração da pessoa e ninguém precisa ficar sabendo disso. Quando a gente começou a igreja no Barracão, não sei se foi a irmã Madalena ou a própria Idalina, me perguntaram, pastor Rômulo, tem que ficar fazendo apelo? Porque elas tinham vergonha, de vir à frente. E eu dizia, se a gente não fizer um apelo, vem Satanás e arrebata o que foi semeado. E depois não se vê mais resultados. Assim como Paulo, precisamos concluir nesta manhã. Somos devedores, por isso estamos prontos e não sentimos vergonha do Evangelho. Então eu vou fazer o apelo da seguinte maneira nesta manhã, porque a hora já está avançada. A palavra amém significa eu concordo. A palavra amém significa assim seja. Então eu vou fazer algumas afirmações, e se você concorda, diga amém. Porque sou devedor do Evangelho. Eu estou pronto para pregar o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Se você tem certeza disso, você já respondeu ao apelo nesta manhã. Devedor, que não se envergonha do Evangelho, está pronto, neste momento, a levar o Evangelho. Procurem o irmão Wesley, dê um cartão da promessa de fé e diga, irmão Wesley, esta é a minha promessa de fé a partir de agora.
Procure o irmão Leoncir e diga: irmão Leoncir, eu quero fazer visitas e eu quero evangelizar. Me mostre como. Pai, obrigado.